quanto de mobilidade eu preciso? No caso, você precisa, de acordo com as suas necessidades individuais, de acordo com a sua rotina. Eu preciso trabalhar muita mobilidade? Quanto tempo eu vou ter resultado? Que resultado é esse? Hoje você vai aprender tudo o que precisa saber sobre como a mobilidade vai encaixar na sua necessidade. Você já entendeu que mobilidade é importante. Se não entendeu, vai assistir o vídeo anterior do canal depois que acabar esse vídeo, para entender o que de fato é mobilidade. Mas agora vem aquela pergunta: quanto de mobilidade eu preciso? Será que eu preciso? Na verdade, vamos adiantar de que sim, você precisa. Partindo do pressuposto de que nossa espécie foi desenvolvida, foi evoluindo ao longo do tempo através do movimento. Não precisa nem ir muito longe, lá no tempo das cavernas. Vamos pensar num bebê, numa criança. Nós nascemos sem controle nenhum sobre o corpo, com muita mobilidade, e vamos ganhando estabilidade. As duas bases do movimento: mobilidade, a capacidade de fazer o movimento, e estabilidade, a capacidade de controlar o corpo enquanto se movimenta. E essas duas propriedades fazem com que nós consigamos nos relacionar no ambiente, estar em contato diretamente com ele, pegar o que queremos, alcançar o que queremos, nos desenvolver, assim como uma criança que quer alcançar um objeto longe e ela trabalha firmemente, desenvolve as habilidades de engatinhar, de andar, de subir, de ficar em pé, através da ideia de querer alcançar alguma coisa, de querer brincar com tal brinquedo, de querer alcançar a mãe e ali por diante. Só que nós vamos perdendo esta mobilidade, não conforme a idade, mas conforme o tempo que passamos mais tempo sentados. A criança começa a ir para a escola, fica mais tempo em tarefas de foco e menos tempo em brincadeiras, explorando o ambiente. Mais tempo sentado. E se não sentar muito, é dada como TDAH, né? É dada como uma criança arteira. Tudo errado. E é aí que vem o quanto de mobilidade você precisa, porque eu aposto que pelo menos 8 horas do seu dia você passa sentado, ou você passa muito tempo em uma mesma posição. E o corpo, sendo ele de criança ou sendo ele de um adulto, ele precisa de dinamismo. Ele foi feito para o movimento. Basta olharmos para os nossos bisavós, para os nossos antepassados, que pouco se queixava de dor, vai se queixar de dor lá na fase dos seus 80 anos mesmo, porque estava muito mais ativo, estava carpindo, estava trabalhando a pé. A avó, a bisavó do caso, porque as vós já têm os seus problemas da modernidade da cadeira. Trabalhavam muito mais tempo, muitas vezes em cócoras, faziam atividades da casa e também estavam no plantio. E pronto, nós tínhamos muito mais dinamismo. Hoje em dia, a base do trabalho de todo mundo, ou a maior parte do tempo do dia, é sentado, é em uma cadeira, seja no trabalho, seja no trânsito, seja no lazer, porque até nisso, minha gente, o lazer não é mais ir passear na praça, não é mais praticar um esporte, e sim ficar na televisão, ir ao cinema, jogar um videogame ou o terrível celular. Portanto, vamos partir do princípio que você é uma pessoa normal, nessa vida aqui que eu também me incluo. Quanto de mobilidade você, partindo desse princípio, precisa? Por mais que você faça atividade física diária, que você não seja sedentário, você tem a maior parte do seu tempo em pouca movimentação. Então, você precisa, se você não tem nenhuma dor, você precisa de uma manutenção do seu movimento. Sabe aquela ideia de escovar os dentes? 2 minutinhos ali de escovar os dentes, pelo menos para não ter cárie, para não ter problema de saúde bucal? Pois é a mesma ideia. 10 a 15 minutinhos por dia de mobilidade destinada ao seu movimento já te ajudará muito. E se você tem algum problema maior de mobilidade para treinar, para praticar alguma atividade física, aí nós já vamos para um outro patamar. Porque aí você tem uma demanda específica e nós precisamos melhorar essa demanda específica. Então, além dos 10 a 15 minutos por dia de mobilidade para o corpo geral, é interessante você gastar mais 10 minutos, vai? Tô sendo boazinha aqui para vocês não dizerem que, Isabela, mas você também vai ficar 1 hora fazendo mobilidade? não é necessário. O mais importante
é a constância, tá? O meu trabalho é justamente baseado nisso. É mais importante a constância, você fixar todos os dias aquele grãozinho em grãozinho do que 1 hora e depois nunca mais aparecer. Então vamos implementar aqui 10 minutos de mobilidade geral, de manutenção dos seus movimentos, de todo o corpo por ter ficado muito tempo numa mesma posição durante o trabalho. E mais 5 a 10 minutos em mobilidade específica nas regiões em que você sente mais restrição. Seja isso, sente mais restrição para, por exemplo, treinar para o agachar, a mobilidade de ombros para quem tem problemas em realizar atividades, treinos de ombro, como a musculação, um vôlei, um beach tênis, que também está muito na moda, ou ainda o quadril para um corredor, o quadril para quem também faz musculação. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas é muito importante com que você passa 10 minutos ali em áreas que você tem mais restrição, que precisa dar um foco um pouquinho maior. Porque vamos combinar, né? Se você tem uma rotina de 8 horas sentado, por mais ativo que você seja, que você vai até a musculação todo santo dia, que você tem a sua rotina de treinos, é muito importante você entender que é 8 horas de restrição contra 1 hora de treino. Você está num período em que você cola todo o corpo, em que você enrijece, em que você gera tensão e de repente você vai exigir performance. Precisa trabalhar a mobilidade. Então, já esqueça aquela ideia de andar na esteira 15 minutos para poder aquecer. Esqueça aquela ideia de ficar fazendo exercícios sem sentido ou com o próprio peso do corpo. Por exemplo, vou fazer um agachamento. Então, como que eu vou aquecer? Eu vou agachar. Não, gente, vamos fazer um pouquinho mais de intenção no movimento, né? Vamos trabalhar mobilidade específica. Você passou longas horas sentada. Então, dizer que você vai se preparar, que você vai ganhar mais espaço articular, fazendo uma esteira, fazendo uma escada, seu quadril diz socorro, né? Seu corpo grita socorro. E se você tem o hábito de treino, você verá como quanto mais espaço você ganha através da mobilidade, quanto mais você recruta esse espaço, maior a sua ativação de fibras. Mais fibras você precisa ativar para conseguir ter todo esse movimento mais amplo como consequência. Você já sabe que vai valer muito mais a pena, sua performance vai ser muito maior. Agora não, Isa, o meu caso é dor. Eu vivo com ela. Então, esse é o nosso foco, o seu foco número 1. Você vê que eu já sempre me incluo nessa, eu quero ser parte disso com você. É você melhorar a sua dor. Ele é o ponto-chave, porque seu corpo está gritando, seu corpo está te pedindo atenção. Tem alguma coisa no funcionamento do seu movimento que não está correto. Então, a mobilidade, os 10 minutos ali, 15 minutos do seu dia, é um momento em que você vai explorar os seus movimentos. Onde que eu tenho mais rigidez? Onde que eu sinto restrição? Em que movimento que eu sinto dor? Você ganha mais consciência corporal, mais consciência de onde está a sua rigidez e, como consequência, onde você precisa trabalhar. Com os alunos do Mobilize, por exemplo, eles têm rotinas específicas focadas para a dor. Um módulo completo com todos os tipos de dores possível e eles vão focar naquelas rotinas designadas para aquela dor. Então, se, por exemplo, você tem dor na lombar, você vai trabalhar mobilidades específicas para quadril, mobilidades específicas para coluna, para que ao longo da prática, ao longo do tempo dentro dessa prática, o corpo interprete aquela situação como, opa, ele sabe se movimentar melhor e já tem um pouco mais de consciência, eu já tenho mais mobilidade e controle sobre o meu corpo, agora sim eu posso partir para outras mobilidades. E é impressionante como os alunos saem de lá sentindo a diferença. Inclusive, se você quer fazer parte desse time do Mobilize, que tem já tudo encaminhado, o que você precisa fazer, o que fazer, como fazer, apenas utilizar o seu tempo para colocar a mão na massa e em 15 minutos resolver os exercícios, basta você acessar o link aqui embaixo que vai te salvar não só seu tempo, mas também o seu corpo e também a sua vida. Então, vai depender da sua dor, o que você sente, você precisa focar as mobilidades para o que está gerando aquela restrição, aquela dor. E lembrando, gente, que mobilidade não é somente fazer alongamentos. Isso inclui também mais controle sobre o movimento, mais consciência
consciência corporal e também mais força. Para você conseguir identificar o que de fato você precisa trabalhar, é importante você fazer testes de mobilidade. Tem alguns aqui no canal que eu vou deixar também aqui no descritivo do vídeo para que vocês possam explorar caso esse seja o seu caso. Por que eu tenho dor? Onde estão a restrição dos meus movimentos? E aí você vai dedicar, além dos 10 minutos de manutenção, mais 10 minutos focado na região que te provoca a dor. Quanto a tempo, é muito comum as pessoas me perguntarem, Mas Isa, quanto tempo eu preciso fazer para sentir melhora? gente, isso é impossível de determinar, tá? Eu não sei da sua rotina, do seu histórico, se você já tem consciência corporal, se você tem dor, se você não tem dor, o quanto de mobilidade você não tem. Então, isso é muito individual. E tudo vai depender não só de tudo isso que eu falei, mas também do que você vai fazer no seu dia a dia. O mais importante é você melhorar os seus hábitos. De novo, eu falando essa palavra todo vídeo para vocês. Mudar os seus hábitos, colocar mobilidade como seu hábito, como sua rotina. E quanto mais você pratica, melhor você fica. O que eu quero que vocês entendam eu entendo que o resultado é importante, mas foca em tudo que você vai se tornar ao longo do processo de mobilidade, ao longo dessa aquisição de hábito. Uma pessoa muito mais disciplinada, uma pessoa que cuida muito mais do corpo, que cuida muito mais da saúde, que tem mais consciência corporal, que tem mais controle do próprio corpo, que treina melhor. Olha só quantos aspectos vai ser conquistado ao longo dessa jornada. E o resultado só vai ser consequência de tudo isso que você praticou. Dúvidas, dificuldades? Deixa aqui para mim nos comentários. E se você gostou desse vídeo, compartilha com os seus amigos que também vão se beneficiar com todas essas perguntas, essas questões, na verdade, resolvidas. Um beijo e até o próximo vídeo.